As pessoas não se conformam com A isso. propósito disso, você, um paulistano, né, bem inato mesmo, você citou Perdizes, Pompeia e tal, você foi feliz no Rio de Janeiro? Fui, fui muito Como é que foi feliz. isso? Porque eu tive uma ou outra proposta para ir para o Rio, mas eu nunca nem considerei a hipótese, com medo disso que você falou, eu tenho medo de ficar triste. Como é que foi isso lá? Cara, eu aprendi muita coisa no Rio, mas uma coisa que me ajudou muito, falei pra muita gente repetir essa frase de um ponto de vista até chato de acreditar muito nisso e ficar repetindo frases. Eu sou paulistano de medula, então eu nunca tive vergonha de dizer que eu adoro São Paulo. Eu adoro São Paulo, eu gosto muito de São Paulo. E eu nunca tive vergonha de dizer que eu aprendi muita coisa no Rio. Eu aprendi coisa pra cacete no Rio, Flávio. Cara, a primeira vez que você foi pra Grumari? Você passa aqueles bandeirantes e atravessa Praça da Macumba, Prainha, Grumari, sobe pra uma serrinha chamada Serrinha dos Cabritos, aí você chega chama Recanto do Grumari ou e tem um mirante, Mirante do Grumari. E aí tem um restaurante razoável e tem um mirante. Eu cheguei ali no primeiro ano, 2016, porque eu fui pra Fox para ficar 1 ano e meio em São Paulo e depois de 1 ano e meio, quando inaugurasse a sede da Barra, eu ia para o Rio. E como eu sou paulistano, ou seja, eu sei que qualidade de vida é morar perto do trabalho, eu fui morar na Barra. Mas eu andava 20 minutos do Leblon para tomar um chopp. E estava meia hora de Grumari. Mas Grumari você vai de vez em quando. Aí subi em Grumari, Serra dos Cabritos, Mirante de Grumari, fiquei olhando ali, tinha Restinga de Marambaia, onde supostamente o corpo do Rubens Paiva foi atirado na ditadura. E a Restinga é linda, é um negócio absurdo de lindo. E eu virei pro cara do garçom do mirante e falei: "Mas escuta, ali ainda é município do Rio de Janeiro?" Ele falou: "É." Eu falei: "Não, não, não, você não tá entendendo. Ali é município do Rio de Janeiro?" Ele falou: "É, com Jacaba. Tá vendo depois da Restinga aquele morro?" "Tô." "Depois daquele morro é Mangaratiba." Caralho, que coisa louca. Ou outras coisas mais simples. O bar chamado Caxambia, que o Eduardo Paes vai comer costela, do vascaíno chamado Marcelão, que comprou o bar um dia que ele estava bêbado e comprou o bar do velho. Ou o Adonis em Benfica, que um dia eu fui comer bolinho de bacalhau com Gustavo Villani e eu entrei por Manquinhos. Falei: "Cara, eu vou ser assaltado aqui." Nada. Quando você passa São Cristóvão, chegou, cara, que lugar lindo. Ou descobri, Benfica não é lindo. Ou descobri por que que a família real foi morar em São Cristóvão, porque era mais fresco. Morava no alto de São Cristóvão, era mais fresco. Ou descobri que quando eu pegava minha bike e atravessava o canal de Marapendi para chegar na Praia da Barra, e ter uma balsa para atravessar o canal, parece cidade do interior, e eu pegava a bike e andava sentido Recreio, e o vento me empurrava. E quando eu voltava sentido Leblon, dava pra fazer 16 quilômetros ali, voltava sentido Leblon, o vento batia no meu peito e me segurava. E quando mudava o vento, acontecia o contrário, me segurava indo para o Recreio e me empurrava indo para o Leblon, você falava: "Vai chover." Cara, eu aprendi muita coisa legal, que é uma relação com a natureza diferente do que a gente tem aqui. Mas eu nunca neguei quem eu sou, e talvez isso me ajude, porque, assim, é dizer: "Cara, eu adoro o Rio." Eu adorava andar na rua e ouvir o vascaíno reclamando, o dia que o Vasco estava fechando o contrato com a 777, e no sábado tinha Vasco e Fluminense, e na terça-feira seguinte tinha Fluminense e Milionários. Aí senta um vascaíno na minha mesa no bar e fala assim: "Olha só, amanhã tem Fluminense e Milionários." Eu falei: "Não, não, Fluminense e Milionários é terça-feira." "Não, não, amanhã é Fluminense e Vasco, amanhã agora nós somos milionários." É muito bom. Você se deu bem com os cariocas? Eu tenho amigo de todo, eu sou brasileiro, Flávio. É, porque às vezes o carioca ele pensa muito diferente do paulista por todas as razões viáveis e, só por ter o mar já é uma coisa diferente, uma ida diferente, e algumas pessoas têm dificuldade de entrar na vida carioca.
Você não teve isso pelo jeito? Não, não tive. Embora eu tivesse a gente tinha uma colônia paulista ali, né, Gustavo Villani, que é de Marília, Eduardo Elias, ah ah, o Benja estava ali, É. tinha uma galera de São Paulo que estava ali, mas eu tinha muito amigo carioca também. E eu adorava sair, pegar, entender que eu vou tomar um chopp no Leblon, eu pegava um Uber e em 20 minutos estava no Leblon. É legal demais você perceber que uma cena de Ainda Estou Aqui, que supostamente foi no túnel Rebouças, e você olha a cena gravada e fala: "Isso aqui é no Zuzuanjo". Cara, é maravilhoso entender isso, sabe, conhecer os lugares é uma vantagem, é uma bênção que nós jornalistas temos, e de tentar entender os lugares. Por exemplo, quando você anda na Avenida do Contorno, em Belo Horizonte foi uma cidade planejada, e o estádio do Atlético fica no anel rodoviário. O anel rodoviário, a cidade planejada eram uns quarteirões triangulares no centro de Belo Horizonte, que são contornados pela Avenida do Contorno, onde fica o chopp da fábrica, onde nós vamos tomar chopp depois de cobrir jogo no Mineirão. Só que a Avenida do Contorno já está contornada pelo resto da cidade. Acabou o planejamento. Então, o estádio do Atlético ali na MRV hoje fica no anel rodoviário, que a grosso modo é no contorno do contorno. Cara, é maravilhoso descobrir essas coisas, sabe. Queria poder descobrir isso de todas as cidades, mas é impossível. Como é que foi, ser chamado pela Globo? Foi uma surpresa? Você mais ou menos esperava? Como é que foi isso? Não, eu acho que foi uma coisa assim, primeiro, eu fiz um sinal, eu não levantei a mão assim, mas eu levantei a mão assim, não levantei a mão assim, eu levantei a mão assim. Porque acontece o quê? A Fox estava no processo de fusão com o grupo Disney. E eu sabia que eu podia voltar pra ESPN e ser feliz ali, mas se tivesse alguma coisa errada, eu eu estava feliz no Rio, estava feliz com a minha vida e a gente ouvindo a vida inteira: "Você vai trabalhar na Globo, você vai trabalhar na Globo, você vai trabalhar na Globo, vai trabalhar na Globo", você se convence disso. Aí, quando um dia o Edu Zebini falou: "Olha, a cabeça da operação vai ser Disney e a gente vai ter que mudar daqui". Beleza. Aí eu fiz assim. E aí a Joana me chamou para conversar, eu fui almoçar, me ofereceram um salário X, eu falei: "Cara, esse salário não vai rolar". Aí me subiram a proposta um pouco, e eu falei: "Então", e eu fui ganhando 40% menos que eu ganhava. Poxa vida. Mas era um cenário que eu queria ir, eu ouvi muito tempo que era para ir, e eu queria. E a proposta não era ruim, eu não ia ganhar mal, não ganhei mal, ganhei bem, fui bem tratado. Só era 40% menos, mas tudo bem, dava É, para viver bem. dava para viver bem. Só que tinha uma coisa que já acontecia na Fox também, eu pagava meu aluguel no Rio de Janeiro. Eu tenho um apartamento em São Paulo, que mora minha família estava em São Paulo, eu estava no Rio. Então eu tinha 2 despesas de 2 casas. E à medida em que o tempo foi andando, eu recebi uma proposta da Paramount e estava achando que dali eu não ia ter muita margem de crescimento mais, uma quantidade de gente que eu sabia que era uma condição que haveria, mas eu ia ficar estacionado. E recebi a proposta da Paramount e resolvi voltar. Trabalhei 3 anos no Rio, 3 anos na Globo. Eu morei 6 anos e meio no Rio, 3 anos e meio na Fox, 3 anos na Globo. Fiz a final da Copa do Mundo pelo Sport TV, sou grato, extremamente grato ao que a Rede Globo me proporcionou, mas achei que, diante da proposta que eu tinha recebido e da possibilidade de voltar a morar com a minha família em tempo integral, de voltar para São Paulo, que era a hora de fazer. E aí decidi sair depois da Copa do Mundo, em janeiro eu trabalhei lá de janeiro de 2020 a janeiro de 23. E acho que teve um ponto também que foi pecado para mim e pra Globo, pra relação que podia ter sido foi um problema que o Everaldo teve também, né, embora o Everaldo tenha ficado em São Paulo. Falando do Everaldo, porque o Everaldo fazia Jovem Pan não dar bola com a gente. O Everaldo hoje é um dos grandes narradores do Brasil. O Everaldo chegou comigo na Globo ao mesmo tempo, só que ele estava em São Paulo e eu estava no Rio. E veio a pandemia. A gente chegou
40 dias depois, fechou tudo por causa da pandemia. Isso atrapalhou muito, porque você perde a relação com as pessoas, sabe. Você não tem um contato para a pessoa saber quem você é, como você reage. Quando você fez uma careta de uma coisa, não é porque você tá bravo, é porque você pode não ter gostado, "Não, vem cá, vamos tomar um café". Essa relação pessoal, essa ausência de relação pessoal por 1 ano e 2 meses, fez mal para a relação. Não foi a relação mais saudável possível, e chegou uma hora que eu achei que tinha que voltar. Foi um lugar que foi muito prazeroso, muito gratificante, muito orgulho de ter trabalhado para a Rede Globo, no Sport TV principalmente, mas achei que foi o tempo que teve que ser naquele período. E você deixou, por certo, uma impressão tão boa quanto a que você tem, tanto que você continua trabalhando no grupo Globo, né. É, tô na CBN, eu gosto muito de fazer CBN. É divertido, Eu me é divirto. legal, é divertido. O meu Tonhão desapareceu hoje. Teve um Grenal no sábado, ele sumiu de férias, tá de férias? Como assim férias hoje? Só porque o Internacional ganhou do Grêmio? É divertido, realmente é.